Bom dia, nono ano. E aí, gente, como estamos? Espero que vocês tenham gostado da filosofia oriental, pelo menos dessa introdução que eu dei, né? Tem outro conteúdo, né, extra para dar para vocês, que não está no livro didático, mas vai ser dado mais na frente um pouquinho, mas que fazia parte da grade curricular para esse ano, tá bom? Hoje vamos voltar para o livro didático, página 61, capítulo 4. Eu espero que vocês acompanhem a leitura. Então, vão lá, pega o livro. Espero que já estejam na banca de vocês o livro. Quem não tem um livro, eu tô deixando as páginas anexadas aí, tá ok? Para vocês depois fazerem uma leitura. Lembrando, gente, que a aula de filosofia é videoaula mais leitura, tá? Não tem como vocês ficar só com o que eu tô falando aqui na videoaula. Seria muito interessante que vocês fizessem a leitura essencial, aliás, interessante não, é essencial que vocês façam a leitura do texto depois, tá? A semana passada a gente fez, antes da gente iniciar a aula, eu quero fazer um porém com vocês. A semana passada a gente fez uma pequena atividade sobre a aula de filosofia oriental. Essa atividade já vai servir para vocês, né, saber mais ou menos o que é que vai estar na atividade de sondagem mais na frente. Só que eu fiquei assim, encabulada com vocês, porque muitos responderam sem utilizar, gente, o texto em anexo. Eu deixei um texto e os slides. Então, a maioria acha mais prático, né, mais fácil, pegar os slides e responder. Só que tinha questões ali que não estavam no slide, estavam no texto. Para você ver como é que eu deixo um texto do conteúdo que eu tô dando, conteúdo novo, e vocês simplesmente assistem a aula e não lêem o texto. Não tem como, isso é um puxão de orelha em vocês mesmos, é um puxão grande. Tem que ler o texto. Assim como eu vou trabalhar o livro didático hoje, vocês têm que trabalhar o livro didático, tá bom? O conhecimento, ele não é assim, ó, pilim-pim-pim, não, tá bom? Não é porque vocês estão vendo minha imagem que vocês vão entender o conteúdo. E a prova disso é que na atividade de sondagem, a gente vê muita gente errando questões tão simples que se tivesse feito uma leitura não errava. Okay? Então, vamos prestar atenção nisso. Percebi que muita gente não leu o texto, não utilizou o texto para fazer as questões semana passada. Então, por favor, se atentem à leitura do texto. Página 61, né, capítulo 4 aí do livro de vocês, Ciência como Consciência. Antes da gente iniciar aqui a leitura, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a Revolução Científica. Professora, mas o que é que tem a ver a Revolução Científica com filosofia? Gente, após a Revolução Francesa, com o ápice da modernidade, se iniciou uma revolução científica, que foi os avanços científicos, os experimentos, as grandes novidades que apareceram nessa área. Você pode imaginar que não tem nada a ver com a filosofia, mas esses cientistas, na verdade, esses grandes avanços, eles eram pessoas que também eram envolvidas com a filosofia, que estudavam filosofia ou eram filósofos. Então, dentro desses avanços, começou a fazer uma ligação, né, e uma reflexão filosófica junto com a ciência. Quando a gente fala que a filosofia é a mãe de todas as matérias, é porque a filosofia ela está no contexto de tudo, inclusive da própria ciência. Então, você vê filosofia na matemática, você vê filosofia em história, em geografia, em português, e você vê filosofia também na ciência, porque foram filósofos também que contribuíram para essa revolução científica, tá bom? Então, vamos aí. Do ponto de vista filosófico, há concepções variadas sobre o que significa a palavra ciência. Então, o que é ciência? Em linhas gerais, podemos defini-la como uma área da atividade humana que tem como propósito desenvolver saberes sistematizados, metodologicamente adquiridos, comprovados, empiricamente demonstráveis, concernentes ao mundo que vivemos. Para deixar claro aqui para vocês, esse primeiro parágrafo ele usa algumas palavras que acho que vocês nem tiveram contato ainda. Professora, mas o que é isso? Pelo amor de Deus.
Então, aí, ó, grifa aí a palavra empiricamente, tá? E sistematizados. Quando fala que o propósito, né, da ciência seria desenvolver esses saberes sistematizados, um sistema de saberes, ou seja, é como se você quisesse entender algo que é energia nuclear, por exemplo. Para se chegar ao que é energia nuclear, passou-se todo um sistema, né, de experimentos, de estudos, de resultados que foram avaliados para se chegar a saber o que é energia nuclear. Então, quando se fala empiricamente, a gente está falando de experiências, tá bom? Daquilo que é provado através da experiência. Então, a filosofia, ela tem um ramo que ela fala sobre racionalismo e empirismo, que entra justamente nesse período aqui da Revolução Científica, tá bom? Racionalismo é quando os filósofos vão defender que você pode chegar a qualquer conhecimento através de um pensamento racional, sem nem necessariamente ter provado, ter experimentado certas sensações. Por exemplo, eu falo aqui, olha, gente, o ar-condicionado é algo que pode resfriar o ambiente, deixar mais agradável em tempos de calor, tal. Mas alguém na turma nunca viu um ar-condicionado, só viu a foto, só sabe daquilo que eu sei falar. Mas ela tem um conhecimento racional do que é o ar-condicionado. Ela pode nunca ter entrado numa sala de ar-condicionado, mas a partir do momento que ela viu a foto, que alguém falou sobre as características, ela tem um conhecimento racional. Mas o conhecimento empírico, que é a sensação, o experimento, ela só vai ter quando ela entrar numa sala que tiver um ar-condicionado, que ela sinta, né, a sensação que o ar-condicionado tem ligado, que ela veja, toque nele, que ela sinta a brisa que vem dele. Então, a gente chama esse experimento de empirismo. Então, ciência, para a filosofia, ela é considerada esse sistema, né, que trabalha com provas empíricas comprovadas, né, sobre determinada situação dentro desse mundo que a gente vive. Então, como é que eu provo que existe a relatividade? Deixa eu ver outra coisa que a gente pode usar como exemplo bem simples. A gravidade, tá? Então, a gravidade, a gente sabe que existe a gravidade. Mas quem foi que iniciou essa discussão? Através de que provas, né? De que experimentos ele usou para provar que existe a gravidade? Então, não é assim, existe a gravidade. Bom, acabou. Foi assim? Não foi assim. Então, ele teve... A gente chega nos livros didáticos pra gente já mastigado, já bem definido o que é e tal, de uma maneira mais simples. Mas para se chegar ao conceito de gravidade, foi escrito vários textos, foram vários anos de discussão e tudo mais. Então, a gente tem provas, a gente tem experimentos que comprovam a existência da gravidade, tá bom? O efeito estufa. Vamos dar um exemplo ali em geografia, que mistura geografia e ciência. O efeito estufa, para a gente entender que existiu esse efeito estufa, foi preciso vários cientistas, geólogos, pesquisadores, ficar ali, né, fazendo N questionamentos, anos de experimentos, para se dizer hoje que o planeta Terra passa por um efeito chamado efeito estufa. Então, isso é empirismo. Isso quer dizer que foi experimentado para chegar até nós, tá bom? Então, é ciência. A ciência busca atingir o conhecimento seguro, consistente, com bases sólidas. Então, não podemos dizer que uma coisa é ciência se ela não foi comprovada, se ela não tem bases sólidas, ok? Então, a ciência, ela só é ciência quando ela comprova isso, quando ela pega um determinado tema e comprova que aquilo realmente existe. Na antiguidade, os gregos usavam a expressão episteme, cujo significado é paradigma, percurso, em relação à investigação e à realidade sensorial. É nessa modalidade de conhecimento epistemológico que a ciência se entrelaça.
Então, episteme é a mesma coisa que conhecimento, tá bom? Só que nos gregos, eles usavam muito essa palavra, episteme, é episteme de tal coisa, é episteme de determinado assunto, ou seja, o conhecimento, tá bom? Então, é muito comum a gente encontrar essa palavra episteme nos textos de filósofos, principalmente gregos, que foram mais antigos. Sócrates, Aristóteles, Platão, Epicuro. Então, são textos que tratam com essa palavra episteme. E o significado dela hoje passou a ser paradigma também, que significa um modelo, um exemplo. Então, paradigma. Quando eu falo assim, o paradigma de João é diferente do paradigma de Mariane. Eu estou dizendo que as experiências que João, o exemplo que João teve na vida dele, é totalmente diferente que os exemplos que Mariana teve na vida dela, tá? Então, paradigma, que a gente também, na filosofia se entrelaça a episteme, é como se fosse o conhecimento, os exemplos, tá? Então, 3 palavras que vocês não podem esquecer. Primeiro, a palavra empírico, empiricamente ou empírico, que quer dizer o quê? Experimento. Segundo, a palavra episteme, que quer dizer conhecimento, e que hoje esse conhecimento a gente usa mais a palavra na filosofia paradigma. Paradigma quer dizer também exemplos que a gente teve, conhecimentos que a gente obteve, tá bom? Então, se vocês não estão entendendo essas 3 questões, vocês deixam aí no comentário que a gente vai revisando elas depois, tá? Então, quando a gente está falando de ciência como consciência, a gente primeiro, para adentrar mais no conteúdo, a gente tem que entender essas 3 questões. A questão do empírico, do experimento, a questão do paradigma e a questão da episteme, tá? Que são coisas que vão se entrelaçar dentro desse conteúdo. Vamos seguir na leitura? A função de estudar as técnicas, analisar os procedimentos e os princípios basilares das atividades científicas cabe a um ramo específico da filosofia, denominado filosofia da ciência. Olha que lindo! Então, nós temos filosofia da religião, nós temos filosofia da antiguidade, filosofia moderna, filosofia da ciência também, entre outras filosofias. Do mesmo modo que as ciências naturais estudam a natureza, observando compreendê-la, a filosofia da ciência indaga os fundamentos, as práticas e os procedimentos científicos. Além disso, ela procura realizar reflexões sobre os paradigmas, ou seja, os exemplos, de conhecimento, criado pelo próprio conhecimento científico, ou seja, as descobertas, os axiomas, os tratados e as concepções teóricas. Então, vamos dar um exemplo a você. Um cientista descobre que existe um buraco negro, por exemplo, um buraco negro. Por que aquele cientista procurou aquilo? O que levou ele a pesquisar isso? Foi do nada? Puf, na minha cabeça surgiu a ideia de que existe um buraco negro. Não. Por trás dessa descoberta existe questionamentos, existe axiomas, que são afirmações, são proposições, São algo que você fala, que você afirma, que pode levar você a uma outra ideia, tá? Então, existe paradigmas, existem experiências, exemplos que levaram você à concepção que pode existir algo diferente que você vai chamar de buraco negro. Por que você criou esse nome buraco negro? Existe por trás disso tudo também um pensamento, uma ideia, uma reflexão que levou até o próprio nome buraco negro. Então, assim, a filosofia da ciência, ela tenta explicar isso, tá, gente? Ela tenta explicar como determinada coisa que foi descoberta, criada, por exemplo, ela passava antes na cabeça do seu criador. O que é que passava? O que é que ele refletia? E mostra para as pessoas que, racionalmente, todo mundo tem essa capacidade de criar, de modificar, de entender as coisas mais profundamente. Basta
você exercitar esse lado racional para alcançar tudo isso. Então, a gente tem aqui na foto o exemplo de Albert Einstein, né? Gente, Albert Einstein, interessante demais a história dele. Ele não era o melhor aluno da turma dele. Ele não estudou nos melhores colégios. Inclusive, ele chegou a ser humilhado, chamado de burro várias vezes em algumas disciplinas. E ele sabia que ele tinha algo com a mecânica, porque o pai dele trabalhava nessa área, e ele começou ali a questionar o próprio trabalho do pai, né? A criar ideias em cima do trabalho do pai. Quando ele viu que ele poderia, com essas ideias, né, misturar a química, a física, então ele começou ali a ser um gênio. Mas quando ele entrou na universidade, ele não era esse gênio. Ele partiu dos interesses pessoais dele a estudar mais profundamente determinada disciplina, porque aquilo estava fervilhando na cabeça dele. A mente dele queria encontrar coisas novas, queria mostrar para o pai que ele entendia aquele ofício do pai mais profundo do que o próprio pai. Então foi aí que se tornou a pessoa que hoje é tão conhecido como o Albert Einstein, né? Criador de várias teorias aí científicas interessantes e importantes para a humanidade. E então, para você ver, ele não nasceu gênio, ele não era considerado gênio, mas algo estava dentro dele, algo pessoal, transformou ele no ser que ele é hoje, né? O ser que ele representa para a humanidade. Então, bastou, e a gente só sabe disso porque a filosofia ela foi pesquisar isso. Ela foi pesquisar mais profunda a história do Albert Einstein para entender por que, né, ele chegou a criar essas teorias que ele criou, tá bom? Passando um pouquinho a página aí, a gente tem um momento de reflexão com um texto muito interessante, né? Ele é do Marcelo Gleiser. O Marcelo Gleiser, gente, ele tem muitos textos, livros interessantíssimos, né? Ele é brasileiro, mas ele dá aula em uma universidade fora, né, do Brasil, nos Estados Unidos, onde ele já ganhou vários prêmios, inclusive um dos prêmios mais importantes, né, que é o prêmio Templeton, sobre o método científico que ele usa. Mas o que é interessante no Marcelo é que o Marcelo ele tenta comprovar através da filosofia que ciência e fé elas podem andar junto, né? Então eu queria ler com vocês esse texto porque eu acho bem interessante aqui para essa aula, tá bom? Sobre a importância da ciência. Parece paradoxal que no início desse milênio, durante o que chamamos com orgulho de Era da Ciência, tantos ainda acreditem em profecias de fim do mundo. Quem não se lembra do bug do milênio ou da enxurrada de absurdos dito todos os dias sobre a previsão mais de que o fim do mundo seria no ano de 2012? Lembrando que esse texto aqui, ele foi escrito bem antes de 2020, tá bom, gente? Existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência. Um senso de que fomos traídos, de que promessas não foram cumpridas. Afinal, lutamos para curar doenças apenas para descobrir outras novas? Criamos tecnologias que pretendem simplificar nossas vidas, mas passamos cada vez mais tempo no trabalho. Pior ainda, tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo da filosofia, da tecnologia. Então, no início do texto, o Marcelo faz uma reflexão sobre a ciência e é aquilo que ela é questionada já aqui no século XXI, né? Então, ele começa dizendo, será que a ciência ela decepcionou as pessoas? Como pode a gente ter tanto acesso à tecnologia como temos hoje e a gente não ter tempo para nós mesmos, né? Passar mais tempo no trabalho. A ciência não era para ajudar o ser humano a viver melhor, porque o ser humano está cada vez mais, né, se afundando em tecnologia e esquecendo desse lado, como é que eu posso dizer, humano, né, de viver, de sonhar,
né, de ser livre, de ter a liberdade de pensamento e refletir. Então vamos lá, tem muita coisa aí no texto. Os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível aos mais velhos, com Facebook, Twitter e textos em celulares. Podemos ir à Lua, mas a maior parte da população continua malnutrida. Gente, esse parágrafo é muito pesado, né? Já imaginou? Nós temos tecnologia para estar lançando foguetes, né? Vários foguetes o ano todo. Vocês sabem que cada lançamento de foguete são milhões de dólares. Milhões, inclusive foguetes que se destroem, né? Que o lançamento não dá certo. São milhões de dólares. E nós temos milhões de pessoas morrendo desnutridas no mundo por falta de alimentação. Olha que incoerência, né? Olha que reflexão que ele faz. Consumimos o planeta com um apetite insaciável, criando uma devastação ecológica sem precedentes. Isso tudo graças à ciência? Ao menos é assim que pensam os descontentes. Mas não é nada disso não. Consumimos primeiro, a ciência não promete a redenção humana. Olha só, a ciência não promete a redenção humana. Ela simplesmente se ocupa de compreender como funciona a natureza. Ela é um corpo de conhecimento sobre o universo e seus habitantes. Vivos ou não, acumulado através de um processo constante de refinamentos e testes conhecido como método científico. E aí ele fala sobre o que seria um método científico, né? Método científico seria justamente esses testes, esses estudos feitos a um determinado tema, quando você quer chegar à conclusão de alguma ideia, de alguma teoria que você tenha, tá? Então, ele vai falar que isso tudo que ele falou anterior não é culpa da ciência. A ciência, ela está pesquisando as coisas, ela está buscando soluções e ela está transformando o mundo, né, através desses métodos científicos. A prática da ciência provê um modo de interagir com o mundo, expondo a essência criativa da natureza. Disso aprendemos que a natureza é transformadora e que a vida e a morte são partes de uma cadeia de criação e destruição perpetuada por todo o cosmos, dos átomos, das estrelas e a vida. Nossa existência é parte dessa transformação constante da matéria, onde todo elo é igualmente importante, do que é criado ao que é destruído. Então, o Gleisi, ele defende algo que já é bem comprovado hoje, por isso que ele ganhou vários prêmios, que toda matéria, ela é energia. Então, nós somos parte, né, segundo ele, de uma energia total que nos liga a um todo, a um mundo, um universo. Então, as estrelas, elas contêm energia. A bancada que eu estou aqui, ela contém uma energia condensada que se torna matéria, né? Ela é madeira, tal, beleza, mas ela é madeira extraída da natureza, ela contém energia. O livro, o caderno, o lápis, tudo que existe, eu sou matéria condensada que contém energia. Essa energia, ela, para os cientistas, são os átomos, tá? Então, os átomos estão presentes, né, em todo ser, em toda matéria, seja humana, seja um animal, seja algo material, como essa bancada que eu tô agora, tá ok? A prática da ciência provê um modo de interagir com o mundo, expondo a essência criativa da natureza. Eu já leio isso aí. A ciência não pode não oferecer salvação eterna, mas oferece a possibilidade de vivermos livres do medo irracional do desconhecido. Ao dar ao indivíduo a autonomia de pensar por si mesmo, ela oferece a liberdade da escolha informada, ao transformar o misério em desafio. A ciência adiciona uma nova dimensão à vida, abrindo a porta para um novo tipo de espiritualidade, livre do dogmatismo das religiões organizadas. Então, ele dá uma crítica aí à questão da religião, porque ele vai dizer que muitas vezes esse dogmatismo de algumas religiões impede que as pessoas tenham esse pensamento racional, né, que muitas vezes é considerado como pensamento científico, né, que é aquele pensamento que nos liberta, né, que nos faz um ser livre, tá?
A ciência não diz o que devemos fazer com o conhecimento que nos acumulamos. Essa decisão é nossa. Em geral, tomada pelos políticos que elegemos, ao menos numa sociedade democrática. A culpa dos usos mais nefastos da ciência deve ser dividida por toda a sociedade, inclusive, mas não exclusivamente pelos cientistas. Então, às vezes a gente culpa, porque o cientista descobriu a bomba atômica, destruiu. A culpa não foi dos cientistas que descobriram a bomba atômica. A culpa é de quem utilizou-la para fazer o mal, né? As armas, o tanque de guerra, tudo que foi criado, nem sempre foi criado num sentido mal, né? Isso que ele está refletindo aqui. Mas que as pessoas que têm essa capacidade de reflexão sobre o que fazer ou não com aquilo que é criado, com aquilo que ele descobre, é que transforma em mal ou em bom para a humanidade, tá certo? Então, o que foi mal para o Hiroshima, né, e Nagasaki foi destruída, para os Estados Unidos foi o auge da glória, né? O fato de ter jogado uma bomba lá, ter destruído milhares de pessoas, mas para ele foi a glória, porque ele acabou ali com a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, existe essa maneira da gente racionalizar as coisas, que nos faz, né, pensar na filosofia da ciência, tá? É isso que se chama filosofia da ciência. Então, vamos pensar aqui no Hitler. O Hitler, ele criou câmaras de gás, né? Não foi ele que criou, na verdade, foi os cientistas. Mas ele se apoderou da ciência para fazer a maldade, né? Ele usou aquilo tudo para praticar a maldade que ele tinha, que ele refletiu, que ele queria fazer. Então, ele se apropriou disso. Como muita gente vai se apropriar desses mesmos experimentos para outras coisas. Então, durante o período da Segunda Guerra, o Hitler fez várias experiências com seres humanos, com gêmeos, com órgãos, né? Ele pegava os cientistas e obrigavam ele a fazer experimentos com seres humanos, novos experimentos. Então, ele usou a ciência para isso. Não quer dizer que todo cientista seja mal por causa disso. Não, ele estava amando de um governante, né? Então, isso é uma reflexão filosófica da gente, tá? A culpa dos usos mais nefastos da ciência pode ser dividida por toda a sociedade, como eu disse. Inclusive, mas não exclusivamente pelos cientistas. Afinal, devemos culpar o inventor da pólvora pelas mortes e tiros explosivos em toda a história? Não dá. A gente tem que culpar quem pegou a pólvora e utilizou para isso. Então, a gente não pode estar culpando os cientistas, os inventores, por toda a desgraça do mundo. Já que o ser humano, como diz na reflexão do Glaser, ele tem essa capacidade de saber, né, para que ele vai utilizar aquilo ali, né? Por que ele quer utilizar aquilo? Você vê, se não fosse o material atômico, né, que foi construída a bomba atômica radioativo, a gente não tinha hoje essas máquinas de primeira geração de raio-x, de tomografia, de alguns tipos de exames muito tecnológicos que nos ajudam a descobrir doenças, por exemplo, como câncer, que as pessoas não tinham lá no século XIX era muito difícil você saber o que era câncer, né? Porque não existia. Se não fosse a criação desse material esqueci a palavra agora, mas depois vem, tá, gente? Então, se não fosse a criação desse material, nós não tínhamos os exames que a gente faz hoje. Mas esse mesmo material foi utilizado para a construção da bomba atômica. Então, o homem tem essa capacidade de refletir, né, sobre o que ele vai fazer com aquilo que ele criou, tá bom? A ciência não contrariou nossas expectativas. Imagina um mundo sem antibióticos. TVs, aviões, carros, as pessoas vivendo no mato, sem os confortos tecnológicos modernos, caçando para comer. Quantos optariam por isso? A culpa do que fazemos com o nosso planeta é nossa, não da ciência. Apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Nosso futuro depende disso. Então ele fala, se nós tivermos responsabilidade sobre os nossos atos, e isso
é uma reflexão filosófica, a gente vai saber o que vai fazer com a ciência. É para o bem ou é para o mal? Então, nós temos várias tecnologias que ajudam o ser humano a cirurgias que antigamente não eram possíveis e matavam as pessoas, a chegar a remédios, né? Que antigamente eram doenças que matavam também em massa, e hoje nós temos medicamento para certo tipo de remédio, vacina e tudo mais. Então, precisamos da ciência. Mas a reflexão filosófica é que vai dizer o que a gente vai fazer com ela, tá bom? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que o Gleice tinha falado para a gente poder continuar na próxima aula, tá bom? Então, gente, ó, estudem, leiam novamente esse texto que eu li, né? Façam suas reflexões aí. Botem aí nos comentários do vídeo o que acharam sobre o tema, né? Sobre essa reflexão do Gleiser. Se vocês concordam ou não com o que ele disse, se vocês culpam a ciência. Então, bota isso no comentário, tá bom? Gratidão e até a próxima aula.